Meus irmãos, chegou a hora da mensagem, a hora da palavra, a hora melhor do culto, onde estaremos ouvindo a palavra poderosa do nosso Deus, calado. O nosso irmão Rogério, auxiliar de trabalho, ele será o mensageiro de Deus nesta noite. E a igreja continua assim, adorando a Deus, engrandecendo a Deus, pedindo para Deus se utilizar do seu servo nesta noite, na palavra, com graça, com unção, com sabedoria, com autoridade, e o nome de Jesus seja glorificado. Você que está pelo YouTube, Deus tem uma palavra para o seu coração, como para nós todos que estamos aqui nesse trabalho. Os irmãos assim confirmam. Levante sua mão e dê mais um glória a Deus para Ele nesta noite. Bom, Rogério. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, meus irmãos. Se puder colocar só mais um pouco de retorno. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz assim como eu nesta noite, levante a sua mão de glória ao nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa grande oportunidade. Já me alegrei com o Senhor, porque eu tenho certeza que estou aqui porque essa era a vontade de Deus para hoje. Estou muito feliz e eu quero agradecer a Deus por isso. Eu quero também nessa oportunidade agradecer ao nosso pastor, porque ele me aconselhando, e eu senti de dizer para ele que ele, ao conceder uma grande oportunidade como essa, só sendo mesmo um homem temente a Deus, porque disse a ele: pastor, o senhor não acredita, nem imagina que está arriscando o seu ministério. Eu quis dizer isso para ele. Ele disse: meu filho, Deus pediu, então vá. Então eu digo: então ore por mim, para que o Senhor me ajude. E eu peço à igreja também que ore. Quero mais uma vez também aqui, irmão, deixar registrado meu agradecimento também ao presbítero Fernando e os demais que estão aqui. Tem nos ajudado muito ali, aonde pela misericórdia a gente coopera com o nosso pastor. Nosso pastor pediu, para justificar sua ausência, também já foi justificada. Disse que sentia muito desejo de estar aqui conosco, mas Deus assim não permitiu. Mas eu quero deixar a minha gratidão. Sem mais demora, irmãos, eu quero aqui aproveitar a oportunidade que Deus me deu, e eu quero cantar, louvar, e também vou deixar a palavra. Mas quantos cristãos tem aqui? Quantos cristãos tem aqui? Então você vai entender o que eu vou louvar, porque eu não sou cantor, irmão, mas eu gosto de cantar. Eu não sou pregador, mas gosto de pregar. E eu acredito que todo cristão sente isso. Quem concorda comigo, levante a mão e diga amém. Estando ali, irmão, onde eu me encontro ainda, passando por luta e por prova, já no caminho, eu decidi orar. E Deus, pela misericórdia também, irmão, tem me dado algumas letras de louvor. E esse que eu vou louvar foi um que Deus me deu. Eu estava passando por uma luta tremenda espiritual, e fui orar pedindo a Deus misericórdia. E eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, que eu tenho certeza que vou para lá. Quem tem certeza também, irmãos? Eu vou saber de Cristo quem foi que cantou esse louvor para mim, porque eu estou orando, pedindo a Deus misericórdia, me ajuda. E alguém cantou um louvor para mim, eu não sei quem foi. E ele começava cantando, dizendo assim: você decidiu largar tudo, seguir a Jesus, mudou o caminho. E eu comecei, irmão, a me sentir melhor só ouvindo esta parte. Comecei a sentir a presença de Deus. De repente ele continuou o louvor e disse: parecia que tudo ia bem, mas de repente
tudo mudou. Vem as lutas ou não vem? Vem luta ou não vem? Você aceita Jesus, irmão, aquela alegria invade teu coração, a alegria do primeiro amor, é aquela alegria, mas depois vem as lutas. Chegou na minha vida. Se tiver preparado o louvor, pode colocar. A irmã que preparou o louvor, que baixou o playback. Então eu compus, quando eu terminei aquela oração, eu lembrei de tudo que eu ouvi e escrevi. Foi útil para mim, tem sido útil para muitos, e eu creio que também vai ser útil para a sua vida. Mas só quem veio adorar, levante a mão, dê glória ao nome de Jesus. Nós estamos aqui para adorar a Ele. Levanta a mão, dá glória para Ele. A presença dEle está aqui. Já foi dito, você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, é hoje. Os jovens, as jovens, é hoje que Jesus te visita. Mas me ajude e diga ao seu irmão que está do lado, diga: você não pode. Diga comigo: você não pode. Mais forte: você não pode parar. Pode dizer mais uma vez, diga: você não pode parar. É o que eu vou louvar ao Senhor. Levanta a mão, dá glória a Jesus. Você não pode. O que nós não podemos é desistir. Aleluia, Ele está aqui. Você decidiu largar tudo, seguir a Jesus, mudou o caminho. Aleluia. Parecia que tudo ia bem, mas de repente tudo mudou. Veio as lutas, tentações. Foi assim ou não? Para tentar te parar. Nessas horas você olha para os lados. Era alguém cantando para mim e não encontra a saída. Mas ele me disse assim: mas você precisa crer que Jesus está contigo. Levante a sua cabeça e comece a adorar. E esta prova logo em breve vai passar. Só quem crê, adore o nome dele nesta noite. Você não pode parar. Você vai cantar comigo, é fácil esse refrão. Você não pode parar. Diga ao seu irmão que está do lado mais uma vez: você não pode parar. Diga mais uma vez comigo: você não pode não. Você não pode parar. Veio as lutas, tentações para tentar te parar. Você não vai desistir não. Vai não. Você olha para os lados e não encontra a saída. Mas levanta a tua mão nesta noite e adora. Oh Jesus, que Jesus está contigo. Levante a sua cabeça e comece a adorar. E essa prova logo em breve vai passar. Só quem crê, levante aí a sua mão e adore o nome de Jesus. A prova vai passar. O choro, ele só pode durar uma noite. Quem adora Ele, quem exalta Ele, cante comigo: você não pode parar. Você não pode parar. Se puder, pegue na mão do irmão, diga para ele nesta noite: você não pode
Se tem algo que o cristão não pode, irmão, é parar, desistir, não. É na luta, é na prova que eu e você temos uma grande oportunidade de mostrar a nossa fidelidade. Quem diz amém? Peço a ajuda da igreja, irmãos. Orem por mim, para que eu consiga passar para vocês a palavra que Deus colocou no meu coração. Peço que todos abram a Bíblia, meus irmãos. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Eu já vi muitas vezes nossos pastores, irmãos, em oportunidades vão pregar capítulo de número 12, vão pregar, e na oportunidade a gente ali acompanha e eles expressam, né? Diz: eu estou nervoso, e a gente às vezes pensa que é brincadeira, mas é verdade. É verdade mesmo. Tanto de pregador, os diáconos, meu diácono, presbítero, o negócio não é fácil não, mas ore por mim em nome de Jesus. Amém. Eu digo: Jesus, como é que vai ser? Porque tem 2 meses que o pastor me avisou e eu já nervoso. Como é que vai ser? Ele disse: a alegria vai ser maior do que o nervosismo. E eu tenho visto. Ele disse: a alegria vai lhe ajudar. Hebreus capítulo de número 12, irmãos, versículo de número 14 é o texto que foi escolhido para essa festividade. Nós já ouvimos louvores, o jogral. Quero já também parabenizar, né, o conjunto Jovens Maranatas, amém? 4º aniversário, louvando com alegria. Eu já tinha ouvido falar que a congregação de Cachoeirinha é alegre, mas agora eu tive foi certeza. Oh, glória ao nome do Senhor. Aí vem ali os jovens também de Mirandiba, cheio de alegria, deu glória para ele. Deu os jovens de Salgueiro também. Então levantemos a mão e adoremos esse Deus, irmão. Esta alegria é do céu, é do céu. Então Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14 é o texto escolhido para essa festividade. E diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repita após mim, por favor: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual nem pastor, nem presbítero, nem evangelista, nem auxiliares, nem cooperadores, nem mesmo pregador verá o Senhor. Rapaz da glória, Jesus. Então, no mínimo 2 coisas essa palavra nos deixa, irmão, muito bem, fica muito bem claro para nós que no mínimo 2 coisas aqui nós temos que fazer. Primeiro, ter paz com quem eu gosto. É assim? Paz com. Então eu não tenho escolha. Você não tem escolha. É paz com. Mas o tema da festividade está nessa segunda parte: santifica. E eu parando e meditando, eu digo: Deus é perfeito em tudo. E veja a ordem a qual foi inspirado o escritor para poder escrever. Já pensou se ele escreve, irmão, seguir a santificação e a paz com todos? Quando você fosse refletir e tentar entender, é fácil você ter paz com todos, é mais fácil. A parte difícil está a santificar. Mas quem anda em santidade e está em santificação, naturalmente ele tem paz com todos. Quem me entende, diga amém. Então, paz com todos e santificação. E o tema, irmão, dessa festividade é bem sugestivo: é tempo de viver em. E observando este tema, eu parei e pensei: se a gente não parar para procurar entender, é tempo, está no tempo presente. Aí parece que nos dá a entender que quem viveu antes de nós não era
obrigado a viver em santidade. E se Jesus não voltar no nosso tempo, quem virá depois também não será obrigado. Mas essa palavra aqui, irmão, é a mesma que os nossos antepassados viveram por ela, e no tempo deles a palavra dizia o mesmo: paz com todos e santificação. E como esse tema, irmão, é bem sugestivo para os dias atuais, porque todos nós sabemos, nós vivemos, irmãos, em um mundo que a cada dia o que nós vemos a se multiplicar é a maldade, é o pecado. É assim ou não? E nós compreendemos isso pelo que Jesus falou, e Mateus registrou, capítulo 24, versículo 12. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriar. Está aí uma das causas de tanta maldade. Então, observando, irmão, esse texto, eu pude também entender que sempre foi essa a vontade de Deus para o seu povo. Por que eu digo para o seu povo? Porque aquele que ainda não aceitou a Cristo, Cristo está em busca para salvar. Você que está aqui e não aceitou Jesus, você está porque o Espírito Santo te trouxe. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas vai ter que entender o propósito de Deus para a sua vida. E por que eu digo que sempre foi a vontade de Deus? O apóstolo Paulo, se você puder ver na sua Bíblia, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, ele escreve dizendo: para que sejais irrepreensíveis. E o que mais? Ele diz: e sincero. Que mais? Filhos de Deus. E o que mais? Inculpáveis. Aonde? Ele diz: no meio de uma geração corrompida e perversa. Então nós, igreja do Senhor, nos dias atuais, é no meio de uma geração assim que a gente convive também. Uma geração corrompida, uma geração perversa. Mas o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, escreveu aos Filipenses, é o que o Espírito diz para nós também hoje. Em meio a uma geração como essa, o que Deus espera de nós, seu povo, é que façamos a diferença, é que andemos em santidade. Quem diz amém? Ele diz: entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então veja bem, falando sobre santificação, irmão, nós podemos entender também que a santificação ela está dividida em 3 estágios ou 3 aspectos. A maioria aqui que estuda sabe bem disso. O primeiro, a santificação posicional, é aquela que acontece quando alguém, por meio do Evangelho, recebe a fé salvífica e decide professá-la. Como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 9 em diante, ele diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para salvar. Então, quando alguém recebe esta fé, que é uma dádiva de Deus, e professa essa fé, ele já recebe de imediato essa santificação posicional. Quem me entendeu, diga amém. Ele é santificado diante de, pelo que Cristo fez na cruz. Quem me entendeu? Uma vez recebendo, irmão, esta grande dádiva, a fé salvífica, inicia na vida dele agora a segunda santificação, que é a santificação progressiva. E aí onde nós, irmãos, às vezes, se não tivermos o cuidado de alguém para estar nos instruindo, nos assistindo, é aí que nós desistimos, é aí que muitos têm desistido. Por quê? Porque vai começar agora uma luta que antes ele não enfrentava. Antigamente nós, fora de Cristo, andávamos segundo a carne, a velha natureza. O pecado para nós não era pé. Alguém que dizia que aquilo era errado, mas para nós não era pé. Então nós andávamos segundo a natureza pecaminosa. Mas uma vez crendo em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Começa agora alguém dentro de nós dizendo que é errado. Começa agora esta luta. Para quê? Para tratar em nós essa santificação progressiva. Mudar a maneira de falar. É assim ou não? Mudar a maneira de vestir.
E aí é uma luta dentro de nós, porque aquilo que a gente gostava, alguém está dizendo agora que não pode mais. E agora não é mais nosso pai, não é mais nossa mãe, não é mais a esposa, agora é dentro de você esta luta. Quem exalta a Deus, irmãos? Eu sinto que Deus já está falando com um crente aqui que pensava que não era crente. Tu é crente. Esta luta quer te parar, mas você não vai parar. Então, se não tiver cuidado nesse ponto da santificação progressiva, muitos ficam para trás. E se não tiver alguém que o assista e que lembre que também enfrentou isso e ainda enfrenta, porque aqui nós podemos olhar, irmão, de igual para igual, estamos todos ainda nesse processo. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Então esse segundo processo se inicia após a conversão. Aí vem o terceiro e último, que é a santificação final, que nós sabemos que só acontecerá quando o nosso Senhor Jesus voltar. Quem está esperando Ele aqui, irmãos? Quando Ele voltar, o apóstolo Paulo disse que nós não precederemos que dormem, ou seja, não iremos subir primeiro, mas os nossos irmãos que passaram por todo esse processo, mas morreram, irmão, irão ressuscitar junto com nós que estivermos vivos, seremos transformados e juntos arrebatados. Quem está esperando este dia? Levanta a mão, adora Ele, eu sinto Ele aqui. Nós temos que suportar esse processo. Essa é o terceiro aspecto ou estágio da santificação. Então, se é tempo de viver em santidade, você que aceitou a Cristo tem que ter certeza: diante de Deus eu sou santo. Diga comigo, santo. Pode dizer sem medo que eu sou santo. O mundo não entende isso. Diz, mas menino, quem está em cima do altar ali dizendo que é santo? Sou porque Cristo morreu por mim. Quem é? Quem é? Levanta a mão, dá glória. Não é por nada que eu fiz, não. É por esse aqui. É o que Ele fez. Levanta a mão, adora Ele. É por causa dele. Levanta a tua mão. Eu sinto a graça de Deus aqui falando para mim e para você. Você tem direito ao céu pelo que Ele fez. Ai de mim se não fosse Cristo, ai de você se não fosse Ele. Estamos aqui para exaltar, adore a Ele. Infelizmente muitos irmãos, até mesmo no meio cristão, não entendem isso não. Mas o crente que é crente, ele crê que Jesus salvou ele e salva também qualquer um. Um dia alguém me falou, irmão, você não fica triste não. Tem algumas pessoas que não acreditam que vocês são crentes não. Eu digo, eu vou ficar triste por quê? Jesus me salvou, foi para eu viver alegre, feliz. Quem é salvo, levanta a mão, dá glória para Ele. Aí ele disse, mas você não se entristece não? Eu digo, não. A alegria que Ele me deu é maior. E mais, quem não acredita que eu sou crente, o culpado não é Ele não, o culpado sou eu. Porque eles conhecem meu passado e por lá me julgam. Eles não têm culpa, sou eu. Mas foi Deus que me ajudou a entender isso. Como? Deus falando para mim da história de Paulo, irmãos. Quem não conhece a história de Paulo pelo menos um pouco, perseguidor da igreja, sim ou não? E acreditando que tudo estava certo. Mas de repente ele teve um encontro com quem? Diga, com aquele que santifica. Foi Paulo santificado diante de Deus. Chega no lugar que ele ia para prender, para perseguir. Mas já chegou, diga comigo, santo, diante de Deus. Acreditaram que Paulo era crente. E Paulo fazia o quê? Foi Cristo falando comigo isso. Se esforçava cada vez. Levanta a tua mão, ó Deus falando contigo também. Talvez na tua casa não acreditam, na escola não acreditam. Siga o exemplo de Paulo. Se esforce mais, dê glória para Ele. Se esforce
para se esforçar. Paulo entendeu, porque diziam, esse aí nos perseguia. Não é crente não. Paulo diz, vou me esforçar mais. Quem dá glória para Jesus e adora Ele, irmão, vou me esforçar mais. Então esses três aspectos, irmãos, não pode ficar de fora, porque tem esse processo. Outra coisa, nós fizemos uma leitura, irmão, aí na carta aos Hebreus. Para nós compreender melhor o texto, devemos examinar a carta. E para examinar a carta, irmão, no mínimo 3 perguntas, qualquer texto, quem estuda sabe, nós temos que fazer. Quem escreveu? Para quem escreveu? Com que objetivo? Então, quem escreveu? Muitos debates já teve no decorrer da história. Uns opinaram, foi Lucas, outros foi Paulo, outro foi Barnabé. E para nós nos dias atuais, a conclusão que nós tiramos é que não sabemos. Mas até aí não muda em nada, porque quem gosta de estudar a Bíblia e vai estudar a carta, tem certeza que independente de quem escreveu, quem inspirou foi Deus. Segundo, para quem escreveu? O título da carta já diz, o nome da carta aos Hebreus. Quem eram esses hebreus? Eram cristãos judeus que estavam habitando ali em Roma, e neste período vivendo embaixo de grande perseguição, luta, prova. É tanto, se você for ler o capítulo de número 12, do início, nós estamos no texto, versículo 14, mas é exortando a perseverar em meio às provações. Por quê? Porque a aprovação vem na vida do crente, irmão. Então nós entendemos que foi escrito a cristãos judeus que estavam sob perseguição. Com que objetivo? Ou para quê? Pensando em que o Espírito inspirou este escritor? Dá-nos a entender que muitas pessoas, por causa das lutas, das perseguições, estavam esfriando na fé. No decorrer da carta nós percebemos isso. E alguns desanimando e querendo voltar a servir a Deus pelo judaísmo. Aí Deus disse, não, já salvei. E assim às vezes eles queriam voltar ao judaísmo. Eu e você às vezes queremos voltar a quê? Aí o Espírito inspira alguém e escreve. Aleluia. Você vê logo no capítulo de número 1, versículo 1. É uma das cartas, irmão, que diferencia das demais. Quem gosta de estudar as cartas do Novo Testamento vê. A maioria foi Paulo. Ele já começa se identificando, dizendo que é ele que está escrevendo. Mas a carta aos Hebreus, quem escreveu não se identifica. Ele começa dizendo que, havendo Deus antigamente falado aos pais de várias formas, de várias maneiras, aos profetas, aí ele diz, a nós falou nesses últimos dias por quem? Quem exalta e dá glória a Ele? Pelo Filho. Então ele já começa dizendo que Jesus é maior do que os profetas. E eu entendo por quê, irmão, porque antigamente Deus falou aos profetas de várias formas e de várias maneiras. Mas ele diz, mas nos últimos dias nos falou por quem? Por quem? Pelo Filho. E a própria palavra de Deus nos diz que os últimos serão o quê? Então Jesus é maior. Os últimos não serão primeiro, por último, nos falou pelo seu Filho. Quem concorda que Jesus é maior do que os profetas? Então nós já entendemos no versículo 1 que um dos objetivos dessa carta é falar sobre a supremacia de Cristo, irmão. Ele é maior, Ele é melhor, Ele é superior. Você vai encontrar essas palavras como palavra-chave na carta inteira. Quem pode exaltar a esse Jesus? Ele é maior, adore a Ele, Ele é maior, Ele é melhor, Ele é superior. Adore a Ele. Nós não viemos aqui, irmão, para outra coisa, senão para exaltar a esse que é grande. Aleluia. Ele te ama. Por quê?
porque Ele é grande, Ele é maior. Você que chegou aqui, entrou aqui, talvez, irmão, com ressentimentos, te machucando, eu sinto de Deus dizer isso a você. Talvez porque não se sente amado, amada, Ele está aqui para te dizer: eu te amo. Sinta um abraço dele. Sinta um abraço na tua alma, Ele te dizendo: não importa quem não te ama, eu sou maior do que quem não te ama, eu te amo. Não importa quem te rejeita, quem diz que tu não presta, eu sou maior e digo que tu presta, que tu tem jeito, ainda tem solução. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Então esta carta também, irmão, nos chama a atenção porque ela é diferente das outras. Você vê, ela começa como um tratado, aí no meio já é como que uma palavra de exortação, e só no final nós percebemos que é uma carta, que ele vai agradecer o escritor. Outra coisa, é a única carta, irmãos, que deixa bem claro sobre o ministério sacerdotal de Cristo. E aqui onde eu me maravilhei estudando, irmão, glória ao nome do Senhor. Alguém concorda como eu concordo que Ele é maior? Aí alguém pode perguntar para mim e para você, porque não é falando, não estamos querendo atingir aqui você que adora outro, não, me entenda. Mas para nós cristãos, o maior é Jesus. Quem pode dar glória para Ele, irmão? Para nós cristãos, o maior é Cristo. Aí você pode perguntar para mim, ou perguntar para algum cristão: Ele é maior do que os profetas? Sim, a Bíblia diz, e eu concordo. Quem diz amém? Ele é maior do que os anjos. Essa carta diz que Ele é maior do que os anjos. Porque tem pessoas que adoram os anjos. Eu adoro Jesus. Quem adora Jesus? A Bíblia nessa carta ainda vai dizer também que Ele é maior do que Moisés. Tem pessoas que até hoje, irmão, Moisés é tudo, mas para mim, meu tudo é Cristo. Ele é maior do que Moisés. Quando você chega, irmão, no capítulo 4, versículo 1 ao 11, vai dizer que Ele é maior também do que Josué. E essas histórias vocês conhecem. Quem lê a Bíblia, quem ouve, Ele é maior do que Josué. Quando você chega no capítulo 4, versículo 14 e 15, já vai dizer, irmão, que Ele é maior. E o sacrifício que Ele ofereceu, bem melhor do que todos que foram oferecidos no Antigo Testamento pelos sumos sacerdotes. Quem pode dar um glória então para Jesus? Aí alguém inconformado pode chegar e dizer: como você pode provar que Ele é maior do que os profetas? A Bíblia já diz. Quem diz amém? E como você pode provar que é maior do que os anjos? A Bíblia também, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé. Quem diz amém? E como? Porque Ele era maior do que os anjos. Você vai ler nesta carta que Deus a nenhum dos anjos chamou de filho, mas a Jesus Ele chamou. Quem disse mais um amém, diz amém. Esse Jesus é grande. Eu estou aqui querendo passar para você o que Deus passou para mim. Não saia de perto dele não, que Ele é quem é o grande. Aí alguém pode dizer: mas Ele é maior do que Moisés mesmo? Como é que você prova? Só se você crer na Bíblia. Se você não crer na Bíblia, não vai ter como eu provar. Mas se você crer na Bíblia, na Bíblia diz que quando Deus, usando Moisés, tirou o povo do Egito, de repente o que chegou foi o que, irmão? Um empecilho. Eles se depararam de frente para o mar. E aí? Que Moisés agora não sabia o que fazer. Foi buscar a quem? A Deus. Deus disse: Moisés, por que tu clama a mim? Diga ao povo que marche, vai em direção ao mar, na mesma direção. Adore e exalte a Ele, na mesma direção que Deus fez. Abriu o mar e o povo passou, glorifique. Já Jesus foi diferente. Certa vez estavam os discípulos em apuro no meio do mar. Aí lá vem o que é maior do que Moisés. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu não posso fazer, talvez Jesus pensou, o que Moisés fez. Não vou mandar abrir o mar não. O que foi que Jesus fez? Quem adora e exalta Ele, Ele diz: eu vou por cima do mar. Levanta a tua mão, adora Jesus. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. Para Moisés, meu pai abriu o mar, mas eu vou por cima.
dizer, mas e maior do que Josué, porque Josué, irmão, todos sabem, foi o sucessor de Moisés. Passou com o povo pelo meio do Jordão, mas o Jordão teve que ser aberto por quem? Por Deus. Josué introduziu o povo em Canaã, mas na Canaã terrestre. Este aqui vai levar eu e você para outra. Quem adora o nome de Jesus, dê glória para ele, ele é maior. Adore e exalte a ele, adore e exalte a ele. Eu sinto a graça dele aqui, te fortalecendo e dizendo, eu sou grande na tua vida. Sacerdote, irmãos, tinha a responsabilidade, tinha ali os sacerdotes sob o seu cuidado. Todos os dias tinham seus ofícios, iam ali até o tabernáculo, oferecia sacrifício pelo povo, mas também por eles, que eles pecavam. Só que nós já entendemos que Jesus é maior. Ele tinha que oferecer sacrifício pelo povo, mas também por si próprio. E outra coisa, eles não podiam entrar no lugar santo dos santos todos os dias ou quando quisesse, só uma vez por. E não podia entrar sem sangue, tinha que ir com sangue, mas sangue de animal. Jesus entrou uma vez só, oh glória, no santo dos santos. E não foi com sangue de bode, não foi com sangue de touro, não foi, adore a ele, foi com o seu próprio sangue. Exalte a ele, adore a ele. Você crê que esse sangue foi derramado por ti? Então levanta a tua mão santa aí, exalta ele, ele está atento a este culto. Não foi por sangue alheio não, ele foi com o seu próprio sangue. E não foi por si próprio, não era por pecado dele, era pelo meu, é pelas falhas que eu cometi. Se tiver alguém aqui que nunca errou, não adore não, mas se você já pecou, adore, foi por você. Se você também já pecou, adore a ele junto comigo, foi por ti. A tua dívida está paga, tu não deve nada, basta tão somente crer. Deve nada, deve nada, deve nada. Alguns não entendem, irmão, e começam até a pensar que um dia deveu para o inimigo. A gente às vezes chega a ver cristão dizendo, não devo mais nada para o diabo. Você nunca deveu nada para ele não, ele é um devedor. A minha dívida e a tua dívida era para com Deus, e ele mesmo foi quem resolveu este problema. Ele está aqui, ele está aqui. Diga a quem está do seu lado junto comigo, é tempo de viver em santidade. Por quê? Porque este que morreu é santo. Está preparando um povo santo para ir morar com o santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Porque quando o dirigente começa quando a gente diz, ele chegou a dizer, não, está batendo, não é batendo, é tentando levar você a entender que você foi salvo para andar em santidade. É fácil. Vamos responder não, mas diga comigo, é possível. Porque não somos nós sozinhos, é quem agora está em nós. Quem pode dizer amém? Então, para nós entrar aqui, irmão, na parte de conclusão, me entenda: Jesus está claro que ele é maior do que todos esses. Se você quiser entender melhor sobre a salvação, é necessário você saber disso. Você não vai conseguir se salvar, eu não vou conseguir me salvar, o nosso pastor não consegue nos salvar. Nós temos que crer em quem já pagou o preço pela nossa salvação.
Você não pode acreditar que vai ser salvo porque vai todos os cultos. Eu tenho que dizer isso. Porque tem pessoas acreditando que é salvo porque vai todos os cultos. Salvo porque ora muito. Salvo porque dizima, porque oferta, porque faz parte da comissão, ou porque isso, ou porque aquilo. E isso, irmão, é rejeitar o sacrifício, é acreditar na salvação pelas obras, é dizer o mérito é meu. Mas não, eu vim aqui para te dizer, nem eu, nem você temos mérito na salvação, é só Ele. Levanta a mão, adora, quem concorda comigo, continua crendo na salvação pela graça. Adore, exalte a Ele, glorifique o nome dEle. É pela graça, mediante a fé. Irmão, você pode estar pensando aí, graças a Deus que o Senhor veio, e agora eu não sou mais obrigado em todos os cultos. Não, não estou lhe dizendo isso não. Estou dizendo para você não acreditar que vai ser salvo por causa disso. Porque quem é salvo, irmão, sente prazer em estar em todos os cultos. Não precisa dizer. Quem concorda comigo? Não precisa dizer. Eu estou querendo ensinar, eu estou querendo passar para você aqui que você não pode acreditar que é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que Ele fez. Quem dá glória ao nome de Jesus? Salvo pelo que Ele fez. Então me entenda, Jesus morreu pelos nossos pecados, para que crendo sejamos salvos. Mas não foi só isso. Ele morreu pelos nossos pecados para nos salvar, mas também nos libertar do pé. Então eu não posso mais viver pecando. Quem me entende, diga amém. Ele morreu pelos meus pecados para que eu seja salvo, mas Ele também me libertou do pecado. Outra coisa, em Jesus, somente nele, no que Ele fez, é que o homem pode ser santificado diante de Deus. Nada que eu e você, nós venhamos fazer, nos santifica diante de Deus. Só a fé no que Cristo fez. Quem me entende, diga amém. Nos santifica diante de Deus, e recebemos ali a salvação que eu falei no início. Entramos agora na santificação progressiva, e agora vem a vez, a hora da minha, tua responsabilidade. Larga a mão disso, larga a mão daquilo, não faz mais aquilo. É a santificação progressiva, e essa já não é mais diante de Deus, é diante dos homens, para que Deus seja glorificado. Quem pode exaltar a Ele, irmão? Então não tem desculpa. Cristo morreu, me santificou diante de Deus, mas agora me deu uma responsabilidade. Porque você não faz. Aí tem gente, irmão, que por rebeldia quer continuar pecando e diz, porque meu negócio é com Deus. O negócio não é com homem não. Então diante do homem eu posso fazer o que eu quiser, meu negócio é com. Aí vai outros e diz, não, Deus só quer saber do Corá. Aonde, irmão? Diga quem está do seu lado, me ajuda aí, diga, Deus quer você por completo lá no céu. Dê glória para Ele, irmão, completo. Quem queria ir para o céu e chegar lá, um monte de coração empendurado no seu coração? Não, não, nós vamos completo. Quem diz amém? Quem dá glória para Ele, irmão? Quem exalta Ele? Completo, transformado em tudo mais bonito ainda. Amém? Então entenda, a responsabilidade na santificação progressiva é nossa, contando com a ajuda de, senão não iremos conseguir. Em resumo, Jesus nos santifica o ser humano diante de Deus e conta conosco. Irmão, mas eu não posso fazer nada. Jesus nos disse que não é para mim fazer nada. Como que para mostrar aos homens? Sim. Não faça para aparecer. Mas como você vai servir a Deus sem ninguém ver? Se você for ler Mateus capítulo 5, versículo 16, está lá. Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Diante de quem, igreja? Para quê? Aí ele diz, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está no céu. Quem exalta Ele, é para isso as boas obras. Não é para ninguém dizer agora ali é mais santo. Não, não é para isso não. É
é para que glorifique o nosso Pai que está no céu. Quem me entende, diga amém, irmão. Então nós devemos também, agora para encerrar, ter muito cuidado. Com o quê? Com a santificação falsa, ou a falsa santificação, ou aquela santificação que alguns confiam e acreditam. Nós temos que ter muito cuidado. Muita gente vai se perder porque está crendo numa santificação falsa. Não é aquela santificação. Ele não crê que ele é santo porque Jesus morreu com ele. Ela não crê que ela é santa porque Jesus morreu por ela. Ela crê que é santa porque o vestido dela vai até o chão. Ele crê que é santo porque só anda de paletó e gravata. Não creia nessa santificação. Isto aí é obra, diga comigo, isso é obra de quem já é santo. Quem pode dar glória e exaltar a ele? É obra. Porque alguém que era acostumado a talvez andar de mini saia, ou aquele que gostava de andar de camiseta, pode pensar, o irmão agora veio abrir espaço para isso. Não. Isto é obra de quem já é santo. Quem é santo se veste como santo. Mas cuidado, para não pensar, não, agora eu sou santo. Tem muita gente, irmão, e se torna um religioso ou uma religiosa e não um santo ou uma santa mulher de Deus. Amém? E nós vemos isso Jesus ensinando. Estou só concordando com o que Jesus disse, que eu não sou louco de discordar. Os fariseus eram assim, se vestiam bem e acreditavam que já estava tudo. Aí Jesus chamou eles de quê? Com toda a educação, Jesus disse: vocês são fingidos, hipócritas. Vocês estão todos bonitos por fora, mas eu não só vejo por fora. Se fosse o presbítero Abraão, quem conhece o presbítero Abraão? Ele ia dizer: mexeu aí, mexeu. Quem pode dar uma glória a Jesus? Aí Jesus disse: vocês estão todos bonitos por fora, mas eu estou vendo por dentro. Diga quem está do seu lado: é tempo de andar, de viver em santidade. Santidade mesmo. Seguir a paz com todos e a santificar, sem a qual ninguém é ninguém mesmo. Para que nós não venhamos confiar em salvação de outra forma, só por meio do que Jesus diz. E para viver, irmão, essa santidade, você vai ter que estar pronto, preparado, para ser muitas vezes criticado, desacreditado. Os jovens rejeitados da turminha de jovens, às vezes na escola, né? Vão ignorar. Por que tu não faz isso? Por que tu não faz? Por que tu não vai mais longe? E você vai ter que dizer: é que eu estou num processo agora. Eu estou em um processo. Aquele que me salvou agora conta comigo, me entregou uma responsabilidade. Mas vale a pena? Você vai dizer: vale. Tu está fazendo isso por quê? Para quê? É por gratidão. Eu não estou fazendo isso aqui por outra coisa. Porque alguns também há, irmão, que serve a Deus com medo do inferno, e infelizmente esses vão para lá. Mas você serve a Ele por amor. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? João escreveu isso: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por amor, reconhecimento, gratidão. Quem pode exaltar a esse Deus grande comigo, irmão? Quem pode adorar esse Deus grande? Se você é grato a Ele, esta é a noite de tu agradecer, glorificar e exaltá-lo. Por quê, irmão? Porque Ele te salvou. Porque algumas pessoas ainda estão perdidas. Porque algumas pessoas ainda estão perdidas, porque não creem, mas a dívida deles foi paga igual a nossa. Só isso. Mas se você crer nessa mensagem de hoje, hoje é o dia da tua salvação. Eu quero fazer um convite. Enquanto eu faço convite, eu peço que você reflita. Você acredita que alguém nasceu de uma mulher virgem sem pecado? Jesus certa vez, irmão, pela misericórdia me usou para salvar alguém.
que reverenciava mais da conta Maria, que nós também respeitamos. E o que foi que Deus mandou que eu dissesse? Eu digo: a senhora crê muito em Maria, né? Creio. Eu digo: a senhora acredita nela ao ponto de obedecê-la? Sim. Eu digo: então vamos ler comigo o Evangelho de João, capítulo de número 2, as bodas de Caná da Galileia. Agora a senhora me promete que vai obedecer o que Maria diz ali? Prometo. Eu digo: ganhei. Fui lendo mais ela, chegamos ao ponto aonde Maria quer dizer o que Jesus tem que fazer. E Jesus ali, né, por um momento ali, age daquela forma e diz: mulher, não chama de mãe, que tenho eu contigo. Maria entendeu, Maria inteligente, olhou para quem estava ali e disse o que? Fazei tudo o que ele diz. Eu digo: a senhora disse que ia obedecer, faça agora o que Jesus diz. Daqui em diante, quem pode dar glória ao nome do Senhor? Foi isso que Maria disse. Quem respeita Maria, quem acredita em Maria, devia obedecer a Maria. Fazei tudo o que ele diz. Então eu quero fazer um convite. Se você quer Jesus nesta noite, tome a sua decisão. Vem, cadê a primeira vida? Talvez você que já andou na presença de Deus, mas falhou, afastou-se do caminho, volte hoje. Seja a primeira vida, venha. Seja a primeira vida, venha. Isso, os irmãos que estão aí, vá olhando aquele que está perto de você e que você sente que a palavra falou com ele, com ela. Às vezes precisa só de uma ajuda. Cadê a primeira vida para Jesus? Vem. Das águas não vou afundar. Vem, cadê a primeira vida? Pois te segura não. Estás comigo. Te segura não. Não. Cadê você? Estou sozinho. Jesus marcou esse encontro contigo. Eu estou guardado. Podemos ficar de pé todos. No Com a permissão do nosso presbítero. Os jovens que vieram desejosos para serem batizados com o Espírito Santo. Esta é a tua vez. Estás comigo. Esta é a tua hora para vir a primeira vida. Dobra teu joelho, fala para Jesus. Cadê os jovens? Se eu a igreja quer orar por você. Que quer ser batizado com o Espírito Santo. Vem, já vem dando glória para ele. Já vem exaltando a ele. Vai dando glória. Seu nome é Aleluia. Quem está aceitando Jesus, vem para o lado esquerdo. Cadê a segunda vida? Venha. Vem, cadê o jovem que quer ser batizado? Eu Vai creio dando glória aí a em Jesus. Vem, Jesus. haja o que eu Vem, Jesus. Batiza com teu Espírito Santo nessa noite, Senhor. Ela marcha, libera. Vai dando glória a ele aí. Eu creio Exaltando o nome em dele. ti. Esta é a noite que Jesus marcou para teu encontro contigo. Batiza você. Cadê a segunda vida para Jesus? Traga as vidas. Oh, glória. Os jovens que estão aqui, se é o obreiro, os jovens que são batizados, vai orando para eles aí. Os jovens que já são batizados com o Espírito Santo, ora por elas. Oh, glória. Vai orando, vai colocando a mão aí sobre eles. Vai pedindo, Jesus batiza. Visita, Jesus. Teu Espírito está aqui, Senhor. Fogo não me queima, nas águas não vou Vai, Jesus, visita essas vidas. Visita esses jovens, pois Senhor. estás comigo. Oh, Deus, eles estão aqui crendo. Não estou sozinho. Vem a segunda vida para Jesus. Traga as crianças também. Pode tomar sua decisão. Tem duas vidas para Jesus. Cadê a terceira vida? É noite de salvação. Cadê a terceira vida para Jesus? Venha. Se segura não, Jesus falou contigo. Se eu estou Visita aqui, Jesus, esse jovem. Visita, Jesus. guardado por quem Visita, Jesus. nunca Visita, Jesus.
estão desejosos, eles querem ser cheios de ti. Aleluia, abra a boca para Quem quer Jesus. sarça leva fogo e não se consumiu. Abra a boca E para a Jesus voz te que batizar. saiu dela um dia me atraiu. Abra a boca E para o meu Jesus te coração batizar. queimou até que descobriu que um dia com tua Batiza, glória, Jesus, um dia batiza, com Jesus. tua glória vai Batiza, levar de mim. Olha a presença dele aí descendo. Aí, abre a boca agora. Atraído Isso. pela Isso. tua presença. Sou de Deus, Me vejo você que precisa de uma sem cura a também. tua Aquele que batiza também cura. Aquele que batiza também cura. Pela tua presença, não me Salva essa noite, Jesus. cansarei É da só o primeiro dia, só o primeiro dia. presença. Sai daqui já com começa. Ele amado, eu ouvi a soberana. Generamaço, menino. Exércitos de anjos o adoram, os seus arcanjos cantam santo e gritam glória. Possui a força, a majestade, o poder. Ele é único e ninguém pode o vencer. Ele é mais rápido que a luz de um relâmpago. Diante dele eu me prostro a dizer que ele é santo. Santo é o Senhor, Rei dos Reis. A ele eu canto e rei glória. Glória ao Senhor, Rei dos Reis. Ele é a estrela mais brilhante que há no universo. É o povo que apareceu lá no deserto, que falou com Moisés e o encorajou. Eu sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o magistral, o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, ele é fiel. Por toda minha vida eu vou exaltar, eu vou adorar e vou dizer que ele é Vem pra Jesus, vem pra Jesus, ele te ama. Vem santo. pra Jesus, ele te É o Senhor, Pra Jesus. Rei dos Reis. A ele eu canto e rendo glória. Glória ao Senhor, Rei dos Reis. Seja entronizado nas alturas, seja o teu nome adorado em todo o universo. Seja a tua voz como estoura de um trovão, e que todos os povos tremam. Seja espalhada como poeira em todo mundo a tua palavra, e que eles saibam que tu és a própria verdade, e que todos os joelhos se dobrem e se prostrem diante de ti, pois tu és o começo. Ele batiza mais. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você não recebeu o batismo hoje, daqui para casa você pode ainda receber. Aleluia. Dentro do carro, dentro do ônibus. Aleluia. Aleluia. Jovens de Mirandiba que não são batizados, pode ser batizado até chegar em Mirandiba ainda. Vai adorando a Jesus no carro, vai adorando a Jesus no transporte. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais.